Olá, nesta videoaula a gente vai falar de módulo de número real, também conhecido como valor absoluto. O módulo de um número real é definido como sendo definido e escrito como sendo o valor, né, módulo de x entre duas barras, e ele é definido como sendo o próprio x, se esse x for positivo, e menos o valor de x, caso esse x seja negativo. Por exemplo, o módulo de 5, como 5 é um número positivo, o módulo de 5 é o próprio 5. E como menos π é um número negativo, o módulo de menos π é igual a π. Esse aqui é um exercício para a gente verificar que o módulo de x ao quadrado é sempre igual a x ao quadrado. Na verdade, como não é tão difícil, porque o quadrado de um número é sempre positivo, e aí o produto, o módulo também é positivo. Então aqui quando a gente faz o produto, mesmo que aqui seja negativo com negativo, fica positivo. E o módulo é também positivo, Então, esse resultado aqui eu deixo como exercício. E uma vez feito isso, a gente pode, entre aspas, aqui, extrair a raiz de ambos os lados aqui, verificando que o símbolo de raiz quadrada indica a gente pegar a raiz positiva de x. Então, se a gente tem a raiz de x ao quadrado, mesmo que esse x seja negativo, o valor disso vai ser igual ao módulo de x. O que a gente pode obter exatamente dessa expressão aqui. A gente tem algumas propriedades do módulo, o que eu já tinha comentado um pouco antes. O módulo de um número é sempre maior ou igual a zero. E se o módulo de um número for zero, é porque esse número é zero. Então, o módulo de um número é zero se somente seu x vale zero. O módulo de menos x é igual ao módulo de x. Se o módulo de x é menor do que y, isso aqui é uma equação, isso significa que o x está entre menos y e y. Dentro da reta real, ele está entre o valor de menos y e entre o valor de y. X é sempre maior ou igual que menos o módulo de x e é sempre menor ou igual do que o módulo do próprio número. Então aqui a gente tem uma desigualdade que é importante, apesar de parecer meio boba. X é sempre menor ou igual que o módulo de x. E por último, mas não menos importante, o módulo de um produto é igual ao produto dos módulos. O módulo de x vezes y é igual ao módulo de x vezes o módulo de y. Além disso, a gente tem a desigualdade triangular, que é uma relação muito importante para a gente resolver exercícios em cálculo, em física, em diversas coisas, na matemática em geral, que diz que o módulo da soma de dois números é menor ou igual à soma dos módulos. E, além disso, a gente pode desenvolver essa desigualdade triangular em algumas variantes aqui. A gente pode também escrever para a diferença, o módulo de x menos y é menor ou igual que o módulo de x mais o módulo de y. E aqui também tem a desigualdade triangular ao contrário, mais ou menos como eu gosto de chamar, porque a gente tem o módulo da diferença de x por y é maior ou igual do que o módulo de x menos o módulo de y. Lembrando que aqui, o módulo da soma é menor ou igual que a soma dos módulos. E aqui o módulo da diferença é maior ou igual que a diferença dos módulos. A gente pode usar o módulo para definir uma distância na reta real. E aí, como que isso funciona? Se a gente tem a reta real, vamos supor que isso aqui é a reta real. Se a gente pegar duas abscissas nessa reta, dois pontos nessa reta, P e Q, a distância entre P e Q é exatamente o módulo da diferença das abscissas. Se o P tem abscissa x e o Q tem abscissa y, a distância de P até Q é a diferença entre a abscissa y pela abscissa x. Então, a distância entre dois pontos da reta real é dada pelo módulo das abscissas. No caso, P e Q seria o módulo de x menos y. Que, se a gente for para álgebra linear, geometria analítica, isso dá exatamente a medida do segmento PQ, de P até Q.
Então, vendo como o módulo de x é sempre igual a x menos zero, né, já que zero é o elemento neutro, o módulo de x é sempre a distância do ponto de abscissa x até a origem da reta, né, até o ponto zero. E aí, usando aquelas propriedades que a gente fez, a gente tem aqui, se o r é um número positivo, então o módulo de x é menor do que r, se somente se o x está entre menos r e r, e a gente pode representar geometricamente, né, os pontos que satisfazem isso, os pontos x que satisfazem isso, são representados geometricamente dessa maneira. Né? A gente pode enxergar isso aqui como sendo uma certa, né, uma circunferência de uma dimensão. São todos os pontos que distam menos do que r da origem. Se a gente pensa dessa maneira, quando a gente faz isso daqui, fica um pouco mais fácil. Se a gente mede a distância de x até p é menor do que r, isso significa que o módulo de x menos p é menor do que r. Geometricamente, isso significa que o x está entre p mais r e p menos r. A gente está transladando aquele conjunto que a gente viu anteriormente, né? Onde tinha p, antes era zero. Antes era 0 menos r, 0, 0 mais r. E são todos pontos que distam menos do que r do ponto P. Aí, como exercício, eu deixo para vocês generalizarem isso. Né? O que significa esse conjunto? Né? O conjunto de ax menos b é menor que r. Toma cuidado que aqui, né, o sinal desse a que multiplica faz diferença no resultado final. E da mesma forma que a gente pode fazer com o menor, a gente pode fazer com o maior. Né? O módulo de x é maior do que r, isso significa que o x é maior do que r ou o menos x é menor do que menos r. Representando isso, né, seriam todos os pontos que distam pelo menos distam mais do que r da origem. Então são todos os pontos que estão, né, para a direita do r e para a esquerda do menos r. E aí quando a gente fala de intervalo, a gente usa essa noção, né, geométrica da, da distância. Então, o intervalo na reta real é um conjunto especial formado por todos os números entre dois números dados. E aí a gente pode ter alguns tipos de intervalo que a gente está denotando aqui. Então, intervalo aberto, né, A e B são números reais, com A menor do que B. Então, intervalo aberto AB é composto de todos os números x que estão entre A e B. Se a gente for representar isso na reta, a gente tem a reta real, é o intervalo AB, a gente vai pegar o número A e o B, e vai pegar todos os números que estão entre A e B. Esse seria o intervalo AB. A gente pode ter um intervalo semiaberto à esquerda. Aqui a gente trata então com a desigualdade estrita e do lado esquerdo com a desigualdade não estrita, né? Então o x pode ser igual a A, nesse caso, é a única diferença. Também tem, né, colocando o B ao invés de colocar o A. E a gente pode colocar os dois extremos. Nesse caso, a gente chama de intervalo fechado. Usualmente também a gente denota, um intervalo fechado pode ser denotado assim, né? Esse é o intervalo AB. Além disso, a gente tem então a semirreta aberta à esquerda, semirreta fechada à esquerda, que são todos números que são maiores do que A, ou maiores ou iguais a A, e também, né, semifechada e semiaberta à direita, todos os números que são menores do que B, todos os números que são menores ou iguais a B. E aí, se a gente pega, né, a reta real, pode ser definida como intervalo, né, menos infinito e infinito. Esses são todos os números reais. Então, lembrando o que a gente fez anteriormente, a gente obteve que o conjunto de todos os x tais que x menos p é menor do que r era o conjunto de todos os x tais que x era menor do que p mais r e maior do que p menos r. Certo? E esse conjunto é exatamente o intervalo aberto, usando o que a gente fez, né? Esse daqui sendo A e esse daqui sendo B.
Então, o conjunto de todos os x tais que o x dista menos do que r do ponto P pode ser escrito como intervalo aberto P menos R, P mais R. Com isso eu concluo o que eu queria falar a princípio, né, sobre números reais. E nos próximos vídeos a gente começa a falar sobre funções, para depois começar a falar da ideia de limite. Até o próximo.